Boa noite, meu povo. Tudo bem? Vamos para os nossos assuntos de hoje? Bora? Vamos lá. Bom, pessoal, neste vídeo eu quero falar com vocês sobre a nota, né, de falecimento que o Brasil Portugal postou hoje também. Eita. Do Tibola, né? Das aventuras de um viajeiro. Eu vi essa nota, pessoal, eu vi essa mensagem ontem no Instagram de um casal, amigos meus, que também eram amigos do Tibola. Mora também, esse casal mora também em Maravilha, a mesma cidade do Tibola, e eles eram muito amigos, foram criados juntos. E esse casal, que são meus amigos, já vieram aqui na minha casa, já passaram uma temporada com o motorhome deles, já vieram aqui e já passaram uma temporada também lá em São Pedro da Aldeia. Eles estão muito arrasados, muito tristes. Eu vou deixar a foto deles aí para vocês verem, tá? Com o Tibola. Eram grandes amigos e eu não posso deixar também de deixar registrado, né, o meu pesar pela morte precoce do Tibola e o meu carinho, a minha solidariedade à família e a Mara e o Matheus, que eram tão amigos dele. Tá bom? Eu vou deixar aí, se vocês quiserem seguir, Mara e Matheus, no Instagram. Eles também têm canal no YouTube, porém eles deram um tempo. Deram um tempo do YouTube, não estava valendo muito a pena para eles, não. E eles agora estão bem ativos no Instagram, tá bom? E fica aí nosso pesar, nossa solidariedade ao Matheus, a Mara e a família lá do Tibola. Foi bem precoce, um jovem que realmente gostava de viver, né, pessoal? Muito triste isso que aconteceu. E o que mais que nós temos hoje, né, que foi assim, notícia aí, vocês sabem que notícia do BP é notícia aqui também, né? E o Brasil Portugal trouxe pra gente o assunto da Tonha, né, do pai da Tonha. Então, o pai da... o suposto, né? A gente tem que falar suposto pai da Tonha, né? É suposto porque ele não assume o filho. Bem moleque, né, gente? Coisa de moleque mesmo. E aí agora vem o papo de DNA. Aí diz que a Tonha, a família lá dos Mororó não quer fazer, porque eles têm certeza da paternidade. E o inconsequente com a mãe inconsequente querem DNA também. Eles querem DNA. Neste caso, diante desse impasse, eu acho que não tem alternativa, não. Vai ter que ter DNA. Porque se a Tonha tem certeza, e a gente acredita nela, não está aqui nenhuma dúvida, ela tem que recorrer, né, à justiça para receber a pensão dessa criança. E eu não vejo outro meio, já que a recusa, né,
que não seja fazendo o DNA. Pena que ainda tem, pessoal, não vejo televisão. Seria o caso de levar isso lá para caso de família? Seria. Porque lá ele já faz o DNA, né? Já tira essas... desenrola essa treta. Mas não vejo outro jeito a não ser realmente fazer o DNA. E isto é bom para tirar todas as dúvidas, né? Deles lá, da suposta avó e do suposto pai, que não assume, né? Porque eles vão ser obrigados a pensionar essa criança e caso não pensione, o pai não pensione, a mãe dele vai ter que pensionar. E isso é uma coisa que não é brincadeira, pelo menos isto no Brasil funciona. Se não cumprir direitinho o seu papel, vai, né? E se não forem os dois, então eles que coloquem aí a barba de molho. E já que existe essa dúvida, Correb, que é o assistente deles, né? Que dê o jeito, que dê seus pulos, mas que ajude com o que é de direito, né, pessoal? Porque a gente já está vendo aí a injustiça com a Maísa. Eu não entendo bem dessa parte de leis, essas coisas, mas eu creio que aquela casa não poderia ser vendida por ser bem único, né? Bem único. Então, existem 4 crianças ali. E eu não entendo, repito, dessas coisas, mas acredito que há, sim, alguma fuga na lei que resguarde o único bem que os filhos da inconsequente Rosilene, né, têm, que é aquela casa. Que ela, em momento algum, poderia pensar em vender, porque ela tem que pensar nos filhos, né? Nos filhos. E ela não tem condições de comprar outra casa. Com o histórico, então, de agressão, de um casamento, no nível que a gente imagina que seja aí o da Rosilene com o tio, o padrasto da Maísa, há de ter algum refúgio aí na lei, né, para garantir o bem dessas crianças. E espero que alguém se manifeste nesse sentido para preservar, porque não é justo, pessoal, não é justo isso. Porque no fim das contas ela vai desfrutar e os filhos ficam né, ao Deus dará. Do jeito que ela é batalhadora, né, trabalhadora pra caramba, para não dizer o contrário, essas crianças vão viver como? De que jeito? E no caso aí da Tonha, então, a avó paterna está exigindo. E o Mororó não quer fazer porque tem certeza. Nesse caso, gente, não vai ser assim, né? Eu acho, eu quero, mas você não é. Eu acho que não vai se resolver desse jeito. Vai ter mesmo que partir pro DNA e eles lá que lutem, né? Já que Coeb grava tanto, puxa tanta, né? A sardinha lá pros Mororó, então ele que deu um jeito aí para garantir a pensão dessa menina, porque se ele também não fizer nada, é porque ele gosta mesmo de povo bem pobre, bem carente, para continuar na palma da mão dele, né, gente? Então, e o que mais que eu queria falar com vocês? Bom, então é sobre isso aí. Eu já falei dos nossos amigos, já falei da Tonha. E agora eu quero relembrar vocês aqui, chamar a atenção de vocês para um assunto
que é importante e que a gente tem que dar atenção. Vou pedir a vocês novamente, se não assistiram o vídeo que eu gravei falando da denúncia do Felca, por favor, assistam. E continuo, não fui lá ainda ver se continua o vídeo do Felca lá, mas tem mais denúncias, a coisa está pipocando, só para vocês terem noção. No mesmo dia, ou se não me engano, no dia seguinte, que o Felca gravou esse vídeo de denúncia, principalmente indo em cima do Ítalo Santos, né? Que foi quem chamou mais atenção pela exposição, sexualização, adultização, né? De meninas, meninos, são imagens horríveis que estão aí estava disponível no Instagram dele, depois da denúncia, então, do Felca, o perfil do Ítalo Santos caiu, né, pessoal? Caiu, e que bom que caiu, né? Eu não sei se vocês sabem também que houve o caso lá da Camilinha, que por acaso está defendendo aí esse Ítalo. E essa Camilinha, ela foi adotada pelo Ítalo com 11 anos, se eu não me engano, e aos 17 anos engravidou do irmão do Ítalo, lá dentro da casa deles, né? Infelizmente ela perdeu o bebê, mas olha quanta barbaridade, né, pessoal? Ele adotou, incentivou, amadureceu a menina, tem até criança que ele tá bancando aí para colocar silicone. Gente, o caso é muito sério e existe uma preocupação agora ainda maior, porque eu sempre soube dessa exploração e às vezes eu até cheguei a comentar de muitas coisas ocultas e de uma guerra silenciosa que está aí no nosso país e no mundo, principalmente em cima dessas coisas, né, envolvendo os nossos pequenos, as crianças. Então, que é aquilo tudo que vocês já sabem e muito mais, coisas terríveis, terríveis. Cenas que a gente vê e leva uma semana sem dormir, de tanta barbaridade, né? E agora volta essa denúncia e isso traz à nossa memória tudo que a gente já viu e ouviu sobre o que esses covardes, esses monstros fazem com as crianças. Então, um pedido que isso não caia no esquecimento, que se investigue, porque isso precisa parar. As nossas crianças precisam ter paz, viver em paz. E tá demais, tá uma coisa absurda. Isso sempre houve, pessoal, sempre houve. Quem estuda aí, quem acompanha, né, sabe das histórias dos túneis, né, e do que é feito com essas crianças. Eu já cheguei a mencionar aqui a história do Adré, a gente não pode falar o nome, senão o vídeo cai, que é o próprio, né, dos pequenos. Enfim, são coisas terríveis que acontecem contra as crianças. Então, eu peço a vocês que assistam o vídeo, que nos ajude aí, porque precisamos proteger esses pequenos, né? Nem que seja fazendo barulho para que as autoridades nos escutem, né não? É sim. E eu estava dando uma olhada acerca
do cuidado que a gente tem que ter em cima de quem a gente segue. E assim como tem gente que idolatra, Marília que idolatra, Coeb que idolatra, porque Coeb não está fora desse sistema aqui não, tá? Não tá não, porque ele também adultizou uma criança. Ele também fez com que uma criança chegasse lá fora em sites pedô. Ele não está completamente isento disso aqui, porque ele faz parte, né? As atitudes dele são bem perigosas. Denota um ser perigoso também. A gente não conhece. Vocês só conhecem o que ele mostra ali. Mas quem é? Quem é que fica filmando? Que tara é essa? Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? E como tem muita gente aí, né, que idolatra, que eu já disse, tem gente que procura conteúdo e tem gente que segue pessoas, simplesmente pessoas, sem conteúdo. Sabe-se lá por quê? Mas tem muita gente aí que idolatra a Maria, né, e Dona da Roça, porque cai para defender o óbvio, né, que é uma mentirosa. Tem gente que cai para defender Coeb, tem gente que vai para a plataforma para defender uma Marília da vida. E outros tantos que a gente não dá conta de falar, porque são muitos. E a gente já fica atento aqui a esses casos. Se trouxermos tudo que a gente sabe ver na plataforma, faz um bololô aqui no meio de campo que ninguém vai entender mais nada. Mas não só esses são os que a gente está dando atenção no momento. Para tirar a máscara, para trazer luz à verdade, né? Mas tem muitos outros. Então, a minha atenção, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: do mesmo jeito que tem esses idólatras tolos, né, que sustentam, mantêm, idolatram, brigam, como tem uns 2 ou 3, que chega a ser ridículo lá do Coeb, que eu não sei se eles são pagos, eu não sei se eles são haters, eu não sei se eles são apaixonados pelo Coeb, eu não sei o que leva uns 3 ou 4 aí que a gente vê em todo canal da Gangue do Bem, indo lá comentar, xingar e ofender as pessoas que estão aqui desse lado, apenas trazendo luz da verdade para os inscritos. Em todos os canais eles vão, idolatram, só falta lamber a bota. Eu, sinceramente, não entendo. Não entendo. Mas como tem esses que seguem essas criaturas, e olha que não são nem famosos, né? São pedintes, são mendigos de plataforma, que vivem pedindo. Coeb não escapa também não, porque é outro, como outros tantos aí que só fazem as coisas, periquito come milho e papagaio leva fama, né? O povo faz, e eles que são os, como diz o BP, né? Eles que são os santinhos, as figuras ilustres, amadas, idolatradas, salve, salve, não é não? É verdade, sim. E aí, e com isso eles o quê? Eles se sentem às custas de quem? Dos bobos, né? Que idolatram essas figuras que eu nem sei por quê. E aí, pessoal, como tem aqui muita gente seguindo essas... Tá escutando? São meus gatos. É uma ciumeira. Aí, olha só, do mesmo jeito que tem esses touros que seguem, esse povo aí que são pedintes, apenas pedintes de plataforma, aí vocês imaginam que pessoas que seguem figuras que realmente influenciam a tua vida, que pode te levar para um buraco, que pode acabar com a tua raça, principalmente financeira, que eu estou falando. E
e tem milhões de seguidores, né? Eu quero lembrar para você da Bia Miranda, não sei se vocês lembram, né? Ela é uma divulgadora de jogos, de casas de aposta clandestina, né? Ela também divulga golpes. E junto com a mãe dela, a Jane Miranda, também estão sendo investigadas pelos mesmos motivos, né? Principalmente, agora tem uma tal de raspadinha também, né, pessoal? Para complicar mais a história, que já não tá fácil. Agora tem uma tal de raspadinha. E no caso da Bia e da Jane Miranda, é a família toda, né, que fazem esse trabalho e influenciam, sim, muitas pessoas aí de ladeira abaixo, né? Tem o Gato Preto, né? Não sei se vocês já viram aí pelo Instagram. Ele também promove. Esse é o mestre dos golpes. Ele só promove golpes. Quem segue e acredita no que ele fala, muita coisa, muito golpe que ele joga aí na plataforma e o povo cai, né? Vocês também, claro, que todo mundo já ouviu falar aí do Oruan, né? Que tá preso também, né? E por que ele tá preso? Porque hoje eu tava vendo até uma outra matéria sobre ele, e ele também divulga aí essas coisas todas ilegais, né? Inclusive ele criou uma criptomoeda também, né? Eu vou falar mente. E o pior, que o Oruan ainda consegue atingir uma parte do público dele, que são os de menor idade, né? Então esse aí tá preso, espero que fique. Tem também o Boca do 09, já ouviram falar? Esse aí é um menor que divulga plataforma clandestina. A tal da raspadinha também, que virou uma febre, essa tal de raspadinha, né? E ele divulga até cassino. Teve a conta banida no Instagram também. E agora vê, menor, que nem jogar pode, mas divulga na plataforma, e com isso tudo, ó, entra. E aí, pessoal, são apenas alguns, tem muito mais do que a gente sabe, né? Muitos mais. E aí a gente fala, gente, a educação no nosso país, ela é precária, né? É precária, porque quando a gente fala dessas pessoas que influenciam como cantoras, né? Que também influenciam os pequenos, e aí a gente vê o caso que o Felca trouxe. É uma coisa que parece que já é programada desde, né, muito, para levar as nossas crianças para esse caminho. E aí a gente fica imaginando quando forem adultos, se, né, forem adultos que forem pessoas que conseguirem encontrar um caminho reto na vida um dia, que memória eles terão dessa infância. Então, por que eu falo da educação? Educação e cultura, né? Porque é a cultura do funk, né? É a cultura de boquinha de garrafa, de quebra até o chão. Não parece nada não, mas até isso induz as crianças a uma sexualização precoce, né? Se vocês pararem para observar, tem gente que ri, que dá gargalhada. Teve um caso aí de uma mãe que gravou a filha pequenininha no banho,
fazendo essas dancinhas e ela achou lindo. Então, de certa forma, precisamos prestar atenção, na verdade, do que é bonitinho que uma criança de 2, 3 anos aprenda a fazer. O que é bonitinho? O que é engraçadinho? Fica aí uma questão para ser pensada e analisada. Se você que me ouve não concorda com essas coisas, se você também acha que a educação e a própria cultura, né, estão induzindo as nossas crianças a um caminho um tanto quanto que sem volta, para um futuro bem, bem sinistro, ajude, divulguem também, não compartilhem, não comentem, não dê like, não nada. Muito pelo contrário, repudiem isso, denunciem isso. Porque é muito triste a gente imaginar o que será dessas crianças de hoje no futuro que está logo ali. É uma coisa absurda, pessoal. Eu vou trazer aqui à tona um outro assunto que eu pensei muito ontem, a respeito de... Pelo menos aqui na minha cidade está acontecendo muito isso. Eu não sei como. E é uma coisa que eu vou batalhar para descobrir. Eu vou. Sabe por quê? Porque, vejam bem, no meu tempo, e hoje a gente começa a entender porque existem médicos, advogados e tantos outros profissionais analfabetos, exercendo uma função e fazendo miséria com o povo. E uma coisa me chamou a atenção, que eu parei para pensar, e é outra coisa preocupante quando a gente pensa nos profissionais também. Como a gente deve se preocupar com as crianças que teremos, né, porque elas estão crescendo, sem uma base, sem uma estrutura, sem educação, a gente também tem que pensar nos profissionais que teremos daqui a algum tempo. Gente, aqui na minha cidade, eu não sei na sua, mas está uma lastra de pessoas analfabetas em faculdade. Eu não sei qual é o sistema que o governo achou de permitir que essas pessoas incultas, sem a menor capacidade, entrem para uma faculdade. E sabendo de alguns casos, e são muitos, aqui na minha cidade, eu fiquei pensando, gente, que profissional será esse? Porque são pessoas já de uma certa idade. Não são jovens. Não estou falando de jovens, estou falando de pessoas maduras, adultas. Que eu não sei, porque no meu tempo era bem difícil você entrar para a faculdade. Existia muitos requisitos que você tinha que preencher para conseguir entrar para uma faculdade. Mas hoje, aqui na minha cidade, então, qualquer um faz faculdade. Qualquer um. Fazendo faculdade de quê? Assistente social, de quê? Psicologia, de quê? De advocacia, de quê? Medicina. Gente, tá preocupante. E são pessoas que eu conheço, inclusive. Muitas eu conheço. E eu não vejo condições dessas pessoas se tornarem profissionais de verdade. Se é que um dia vão chegar a exercer a profissão, né? Porque uma coisa é querer tirar onda que eu fiz faculdade, outra coisa
é entrar no mercado de trabalho, que é completamente diferente e não é tão fácil assim. Você tem que ter eficiência, porque quem não tem competência não se estabelece, não é mesmo? Mas são coisas, pessoal, que eu estou trazendo para vocês apenas para que se pense, né, que se raciocine, para a gente analisar todo esse processo, tudo incluso dentro de um sistema que está levando as crianças, os nossos jovens, e agora abraçando até adultos, né? Adultos que talvez só tenham algum tipo de benefício com isso, porque só pode ter algum benefício, isso eu tenho certeza, para se tornarem profissionais incompetentes amanhã. E você, ou um dos seus, ou os seus filhos, possam vir a ser atendidos por essas pessoas, se conseguirem entrarem aí para dentro deste mercado. É preocupante? É preocupante. Pare para pensar. Vê se entra dentro da sua cabeça certas coisas que a gente vê acontecendo hoje em dia. Como a gente tinha que estudar, meu Deus, como se tinha que comer livro, como tinha que estudar. Eu tenho aí minha sobrinha, que mora no sul, tá aí a caminho de ser juíza, o que a bichinha estuda, até hoje, já se formou, ó, mas o que ela estuda não é brincadeira, não. Tem outra também aqui, sobrinha também, que estuda, está estudando, é mãe, já tem seu filho, mas, cara, no estudo 24 horas por dia para ser uma boa profissional. E esse povo, com tanta facilidade, tá achando que é assim, desse jeito, né, pessoal? Não vejo nem, sabe nem falar o português. Quem dirá decorar alguma coisa, leis, né? Por exemplo. Pessoal, o negócio tá sério. Esse país precisa tomar jeito, tomar vergonha, viu? Porque tá sinistro. Então é isso, povo. Vou ficar por aqui, mas não esqueci minhas promessas com vocês, não. Vou gravar o vídeo. Se inscreva nesse canal, por favor. Me ajude aí a bater meus 1000 inscritos. Por gentileza, por caridade, como diz o BP, por dó. Ajude aí a bater os meus 1000 inscritos. Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, conversa comigo. Tá bom? Que eu leio tudo. Leio sim. Até. Shalom.